última pergunta aqui, enviada para a gente, né? Um pouquinho longa a explicação, mas vamos lá, o nosso amigo grego Luiz Theodorakis pergunta: como estudar um grupo de sociedade na qual se tem nenhuma informação concreta, cultural ou moral? Como a exopsicologia explica isso e também como a exopolítica explica isso. Tudo isso nada é mais que uma suposição do ser humano sobre essas sociedades. Então, não seria pura moda, já que nada mais que a continuação do trabalho do Hopkins, do Mack e outros, para modismo, como a troca do nome de UFO, tá dando um exemplo aqui, né, de UFO para o WAPS, e nada trouxe para explicar na realidade o fenômeno UFO, né? A pergunta do Luiz Theodorakis. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Meio complexa. No começo ele fala de sociedade, Você poderia repetir só o começo? Sim, vamos lá. Como estudar um grupo de sociedade na qual não se tem nenhuma informação concreta, cultural ou uma sociedade alienígena, por exemplo. Sim. Né? Veja bem, a gente só pode se basear nos parâmetros das nossas sociedades. Pois é. Para começar, né? Então a gente tem que se basear em como foi, por exemplo, quando chegaram os europeus para os índios aqui no Brasil, como eles reagiram, né? Muitos achavam que eram deuses. Com certeza. Né? Então, assim, a gente tem que se basear na nossa realidade, porque a gente não tem a menor suposição como é uma outra sociedade estruturada politicamente, a nível de civilização, a nível de hierarquia. A gente não tem noção. Pode ser uma coisa totalmente bizarra, totalmente fora da nossa realidade. Então, a gente se baseia na nossa. É a mesma coisa. Como que nós vamos fazer um evento que eles vão descer e vão querer uma interação conosco? Como que nós vamos fazer um protocolo, né, de diplomacia humana, porque nós não conhecemos outro protocolo, um outro jeito, para receber lá a autoridade extraterrestre. Nós vamos agir de acordo com o nosso protocolo, né? Então, assim, tudo vai ser muito baseado no que a gente pensa, no que a gente tem de realidade. Então, a exopolítica, ela supõe, né? Supõe vírgula, né? Porque segundo lá o Sala, o governo já tem transações políticas com alienígenas. Ele fala em cima dessas questões realistas do que ele sabe, tá? Por exemplo, eu posso supor como é uma interação com alienígena? Não. Eu já tenho dados do que as pessoas estão falando de como essa interação com alienígenas. Isso já é uma ciência, tá? Porque como que eu posso entender como que é o comportamento? Porque se psicologia é o estudo da mente e do comportamento humano, como que eu estudo a mente e o comportamento alienígena, percebendo como é o comportamento alienígena, diante da interação com os seres humanos? É simples assim. Como que eu vou entender como funciona a mente dos alienígenas? Como eles agem com a mente dos seres humanos. Agora, quem vai estar trazendo esses dados? Os próprios seres humanos. Então, tem como sim, não é uma invenção, não. Né? Tem coisas concretas. Eu tenho como estudar o comportamento da alienígena. Se a gente pegar, todos os alienígenas abduzem, nem todos. Né? Todos são ruins, nem todos. Teve alienígenas que curaram crianças de câncer lá na Espanha, em Andorra. Está aí na reportagem. Tá? Então, assim, mas a gente tem, a grande maioria abduz. Espera aí. Quem tira uma pessoa de casa é um sequestro. Pois é. Eles são o quê? Então, vou classificar os alienígenas dentro de um compêndio que eu tenho de psicopatologia, de psicopatas. Eles são psicopatas? Não, eles não são psicopatas. Eu tenho um modelo aqui para classificar pessoas que estão fora da curva.
Mas não necessariamente eu posso classificar eles exatamente assim, mas eu posso ter uma nuance, eu posso ter uma ideia. Eu posso, de repente, perceber que eles estão mais interessados no ponto de vista deles do que no nosso, que eles podem... que eles são mais frios, que eles são mais calculistas, que eles são mais racionais, que eles não são tão emocionais. Dá para tirar algumas informações por essas interações que as pessoas contam. Porque não é uma ou duas pessoas só aqui no Brasil que contam, é no mundo inteiro. Então você pode perceber como funcionam os tais supostos alienígenas que as pessoas dizem que abduzem. Então é possível, sim. Então não é modismo. Agora, esse negócio dos Estados Unidos trocar o nome de UFOs para UAPs, né? Eu não sei qual é a deles. Eles acham que os OVNIs não são materiais? Porque tem gente já falando que os OVNIs são biológicos. Que o OVNI já é o próprio alienígena. Hoje já tem gente falando isso. Tem gente falando que já encostou em OVNI que parecia pele. Você fala na nave, né? OVNIs biológicos. Então, assim, já não dá para saber. De repente, eles mudaram a terminologia, porque a característica dos OVNIs que eles estão percebendo não são só objetos. Por exemplo, essa paciente que eu acabei de falar, que falou que viu o prédio sumir, não foi a primeira, hein, que me mandou isso. Já tive 2 pessoas que já me mandaram que viu casa desaparecer, essas coisas. Mas, eu ia falar disso aí. Eu estava falando da mulher que viu desaparecer o prédio? Então, mas eu queria falar sobre os alienígenas, né? A senhora falou que tem naves parecidas com peles. Ah, sim. Sim. O que aconteceu? As naves começaram a aparecer de dia, lá no quintal, lá no fundo do mato. Aí começaram a aparecer de noite. Ela começou a fotografar com aquelas câmeras Kodak ainda. Tá, tudo vermelho, ou laranja e tal. Aí ela perguntou em pensamento para o OVNI: quanto tempo faz que eu moro aqui? Ela fazia 1 mês naquele dia que ela morava lá na cidade que ela mudou. Sabe o que o OVNI fez? Ele se transformou no número 1. Olha só. Então, o que aconteceu? Ele ouviu o que ela falou, telepaticamente talvez, ou por algum mecanismo, e distorceu o OVNI e fez o número 1. Como? Como assim? Então, aquele OVNI não era material, era uma coisa... É louco isso, né? Então, Sim. por isso que eu estou falando. Mas pelos estudos... a nomenclatura por conta disso. Doutora, mas pelos estudos que a senhora até hoje teve com os seus pacientes, a senhora chegaria numa conclusão, então, que esses possíveis seres, eles, em sua maioria, eles seriam mais propícios ao mal do que o bem? Não existe o mal ou bem. Não é questão de ser mal ou bem. Eles têm um plano, eles têm uma agenda. É como se a gente mandasse um monte de cientista lá para Marte e chegasse lá e falava: você tem que fazer isso. Se encontrar uma formiga lá, bota num chiqueirinho. Se você pegar um ratinho, traz para a Terra para a gente examinar. Eles não é que eles são maus. Não, eu pergunto no nosso conceito. Eles estão cumprindo ordens, eles são talvez cientistas, estão cumprindo doutora, ordens. Eu pergunto assim... Talvez esses que chamados de Greys são meio robóticos, meio androides, meio... o que faz a logística da coisa, e os comandantes estão em outros lugares, né? Viu, então, doutora? Não tem isso. Eu pergunto no sentido Segundo o Jacobs, eles não fazem nada que não seja de interesse deles, tá? Agora, a gente que classifica que é bem ou ruim, mas... a minha pergunta, doutora... Ruim, eles estão fazendo o que eles precisam fazer, sim, o que eles necessitam, né? Agora, a minha pergunta... que eles fazem nos prejudica, é ruim para nós, aí a gente vai falar que é ruim. Então, se a pessoa fica traumatizada ou fica com uma cicatriz no corpo, é ruim para a pessoa, então eles fizeram mal para ela. Mas não que eles talvez estão preocupados em fazer o bem ou o mal.
Eu não acredito que eles estão preocupados. É que talvez eu tenha me expressado mal. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte: no nosso conceito, a gente estava falando, né, que a abdução é uma coisa feita contra a nossa vontade, né? É algo então interpretado pela raça humana uma coisa ruim, né? Sim, é claro que se ele fizer uma abdução para curar uma doença, aí a gente vai ver como coisa boa. Ou a gente pode também interpretar que todos esses seres estão fazendo algo nesse sentido, como um cientista vai pegar um camundongo no laboratório, ou seja, camundongo somos todos nós, independente, né, se vai fazer mal ou bem, talvez para o todo, para o universo, para as raças que esses alienígenas têm contato, nós somos uma pesquisa para que seja utilizada não só no planeta Terra, mas em todo o contexto, em todo o universo, e aí a gente, claro que pra gente vai ser definido como mal ou bem, mas será que o ratinho também não vai falar, pô, o que esses caras fazem comigo é mal, né? Mas eu perguntei nesse sentido. Essa analogia que você fez é bem pertinente, bem interessante.